É um painel muito especial, como todos, mas esse é especial pelo seguinte. Esse painel tem duas pessoas que eu conheço já há um bom tempo, que são o André Alomando e o Paulo Nader, que eu tenho uma admiração profunda, e uma pessoa que me foi apresentada essa semana, que é o Juarez Gustavo. Então, eu vou começar por ele. O Juarez, ele é um dos 25 brasileiros que escalou o Everest. Ele é empresário, ele é capixaba, ele foi o primeiro capixaba a escalar o Everest. Já tem mais de 60 anos que as pessoas escalam o Everest. E na nossa conversa de alinhamento, ele me comentou que a vulnerabilidade que ele sente, que ele sentiu na montanha, o medo, o silêncio, a solidão, ensinou um monte para ele em relação a esse momento que nenhum de nós teria ideia que poderia acontecer. E ele está sendo muito generoso de compartilhar com a gente todos esses aprendizados, esse depara que existe de uma montanha como o Everest e do momento que a gente está passando. A Andréa Lomendo, para quem não sabe, quem me conhece de perto, provavelmente eu já falei sobre ela, mas quem não me conhece de perto não sabe. A Andréa Lomendo, ela foi minha coach há 10 anos atrás. E o que eu estava contando para ela é que as coisas boas que eu evoluí, quem interage comigo e me vê de uma forma positiva, foi ela que me colocou no caminho da jornada de autoconhecimento e que me fez evoluir muito como pessoa. E o Paulo Nader, o Paulo é meu sócio, a gente se fala agora mais do que se falava antes, inclusive, quando sobra 1, 2, 3 minutos, eu ligo para o Paulo e falo, Paulo, tô te ligando, eu não tenho nem assunto, mas eu queria te dar um oi. É uma pessoa muito profunda, que nos momentos mais difíceis das primeiras semanas, quando eu falava, Paulo, eu tô com... eu não sei o que dizer, eu sou o líder da empresa e nesse momento eu não sei o que dizer. Vamos continuar atendendo os clientes, mas eu não sei o que dizer. Ele falou, esse é o momento de realmente não saber o que dizer. Então pode... Ele me acolhia e falava, pode ficar à vontade. Vocês já estão vendo a imagem dos três. Internamente eu chamei esse painel de painel INSEAD. Os três são mestres em psicologia organizacional e arquitetura organizacional, um curso que chama Consulting and Coaching for Change, e todos os três apresentados. Muito obrigado por ter aceito o convite, André e Gustavo, para participar disso contigo. E Paulo, a bola está contigo para dar o pontapé inicial para o painel. Obrigado, Joseph. Super honra estar aqui. Bom dia para todo mundo. Bom dia, André. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Joseph. Estou muito honrado, né? Além de serem três aí que eu estou vendo, pessoas que eu admiro muito profissionalmente, são três amigos, né? São quase que uma reunião de ex-alunos aqui, um pedaço, e o Joseph, meu companheiro de dia a dia. Vou direto ao ponto. Sim, estou honrado, acho que eu só vou prejudicar se eu ficar falando muito. Gustavo, o Joseph falou um pouquinho da tua jornada aí na montanha do Everest, né? Um dos 25 brasileiros que chegaram no cume. Nada fácil, não preciso falar da dificuldade disso. E aí, o que você sugere para quem está passando as mesmas, ou muitas dificuldades, as mesmas dificuldades que a gente está passando, todo mundo, para manter a cabeça no lugar e manter a energia vital a nosso favor nesse momento? Bom dia, Paulo, Andréia, Joseph, bom dia a todos. Eu que agradeço imensamente o convite. É uma satisfação enorme, uma honra estar aqui com vocês. Pois é, né, Paulo? Olha que coisa curiosa. A gente vai para o Everest com uma montanha aí de 8.848 metros para escalar. E você sabe qual é a regra de ouro para uma expedição bem-sucedida ao Everest? A partir do momento que você pisa na montanha, é não machucar e não adoecer. É cuidar da gente fisicamente e emocionalmente. E não que uma preparação super bem feita, tanto da parte física como técnica, não que um planejamento exaustivo não seja importante. Mas naquele momento ali, aquilo é jogo jogado. Aquilo é pré-requisito. Na hora do jogo, o que vale é como você vai equilibrar físico, mente
emoção e espírito, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente vive. Mas aí vem a pergunta, bom, e quando o imponderável surge? E quando a gente é atropelado por um fato que a gente não controla, né? O que fazer? E daí, assim, eu penso que o primeiro passo é, de fato, encarar a realidade. E quando a gente diz encarar a realidade, normalmente a gente está falando de duas realidades. Uma é aquela realidade fática, é o fato. Então, na montanha, pode ser uma mudança climática que faz com que você mude a sua estratégia, ou um acidente, alguma coisa desse tipo. Aqui no que a gente vive hoje, foi o fato de termos sido atropelados aí pela pandemia, né? Então, esse é um fato, de alguma forma, encarar isso. E quando a gente diz encarar, a gente é no sentido de sair o mais rapidamente, né, daquela fase de negação para uma fase de aceitação, né, de já partir para a luta. Mas a outra realidade que a gente tem que encarar normalmente é uma realidade aqui da nossa mente, da nossa cabeça, e aí vai um pouco no que o Joseph falou, porque aí, e aí está o maior perigo, talvez, é aí onde a gente encontra a nossa, digamos, vulnerabilidade, é o encontro com o medo, é o encontro com o desconhecido, né? É o encontro com essas emoções que, via de regra, a gente quer deixá-las bem escondidas ali embaixo do tapete, né? Medo, raiva, enfim. Então, esse encontro com a vulnerabilidade. Então, eu penso que o momento é de encarar as duas realidades, a fática e a emocional. Legal. Acho que uma das coisas em comum que todo mundo está vivendo hoje em dia é justamente as várias realidades, né? Mesmo dentro da fática e dentro da emocional, a gente tem várias realidades diferentes, um momento de muita ambiguidade, de muitos sentimentos ambivalentes. André, você lida com isso todos os dias. Que você pode dizer para a gente, para quem está vendo e ouvindo a gente, alguma dica para a gente passar por isso e lidar com essas ambivalências, essas ambiguidades todas que o momento, infelizmente, está pedindo? Bom, pessoal, primeiro também bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite do Joseph, estar entre amigos, não é? Que eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que, até fazendo um parênteses antes de responder a tua pergunta, achei muito interessante o tema, né, do Unity Day, que é amor e trabalho, né, e tem muito a ver com o que a gente faz no INSEAD, que é trabalhar e estudar sobre a psicodinâmica do ser humano, não é? E no fundo de tudo isso, a psicanálise, e o Freud mesmo dizia que trabalho e amor, eles são importantes no sentido de vertentes de vida, né, e acho que respondendo um pouco do que o Joseph falou, não é? Eu acho que o trabalho, ele permite, né, lógico, a gente construir os nossos sonhos, mas ele também permite fazer laços sociais, laços relacionais. Então, eu acho que o mote desse evento está sendo muito legal em relação a isso, porque a gente está aqui hoje, acho que todos que estão aqui, é porque a gente tem laços sociais construídos através dessa relação de trabalho e desse amor que a gente tem por o trabalho, né? Então, acho que isso é um ponto super importante. Acho que dentro dessa questão em relação às emoções, né, assim, nós somos seres sociais, nós somos seres relacionais e nós também somos seres emocionais, não é? Então, eu acho que a primeira coisa, como o próprio Gustavo falou, é a gente se conectar a essas emoções. Eu imagino que o Gustavo se conectou com uma multi-sensorialidade de emoções que você teve ao longo desse caminho e perceber que as emoções, eles são apenas um indicativo, não é? Eles são a oportunidade da gente se auto-observar e se auto-investigar, que é o que a gente trabalha muito no INSEAD. Esse é o mote do nosso trabalho, e quando a gente traz isso para o coach, para o processo de desenvolvimento, seja de pessoas, líderes ou carreira, a gente precisa olhar muito esses efeitos, né, que as emoções
provoca nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas reações emocionais. Então, um fator que é muito importante e prático é a gente começar a construir essa autoobservação. Por que eu estou sentindo dessa maneira? Por que eu estou percebendo dessa forma? Porque isso faz com que a gente construa a nossa realidade. E a realidade ela pode ser o tempo inteiro transformada. Não é? Basta a gente olhar para dentro. Não é? O autoconhecimento, hoje em dia, e no momento que a gente está vivendo, ele é fundamental. É isso que vai fazer com que a gente ultrapasse os medos, os receios, as frustrações, né, de planos que eu tenho ouvido muito, né, planos que foram postergados, medo que aquilo não vai acontecer mais. Todos nós estamos passando por isso. Mas qual é o valor da gente conseguir olhar para tudo isso e ultrapassar? Não é? Eu acho que é muito do que o Gustavo está trazendo nessa experiência aí maravilhosa, que eu nem consigo imaginar, né? Que é escalar o Monte Everest, mas é a possibilidade da gente ter a curiosidade de trabalhar o que está acontecendo dentro da gente, não é? E trabalhando e ultrapassando isso, poder fazer esse vínculo que o próprio Gustavo trouxe, né? Então, qual é o meu planejamento? Como é que eu ultrapasso por isso? Não é? Como é que eu me relaciono comigo para eu começar também a me relacionar com o outro, não é? Acho que é mais ou menos por aí. É isso, Paulo? Legal. Tem um dos temas que o Gustavo fala bastante e que diz muito para mim, pelo menos, é da autossabotagem, né? Nesses momentos que vocês escreveram, a gente, todo ser humano tem uma tendência a se autossabotar sem perceber. Gustavo, conta um pouquinho da tua experiência com isso lá, se puder, e aí a André acho que pode comentar um pouco também sobre a visão dela do assunto, se vocês toparem. Sim, no caso lá dessa experiência que eu tive no Everest, o Everest é uma expedição longa, né? São 60 dias, a gente cumpre vários ciclos de aclimatação antes de ir para o ciclo do cume. E em um desses ciclos eu machuquei, eu caí muito infantilmente, tolamente, e senti a minha lombar, quer dizer, naquele momento eu estaria fora do jogo. E aí a chance que eu tinha, né, quer dizer, quando eu vi que tudo aquilo estava indo por água abaixo, e eu queria muito permanecer, eu queria muito tentar. Se eu ia fazer ou não o cume era outra história, mas eu queria tentar. Eu comecei a entender que aquilo, de certa forma, poderia ser um processo de autossabotagem. Então, se não fosse aquele escorregão ali, poderia ter sido uma outra coisa. Mas quando a gente fala em autossabotagem, primeiro é preciso antes dar um passo atrás para entender a questão das armadilhas mentais. Então, na teoria da economia comportamental, né, que eles citam várias armadilhas mentais, uma delas é a armadilha do status quo, que entende que a nossa mente ela vai fazer de tudo para nos proteger do que ela entende que pode gerar ou que pode causar um sofrimento. Então, um risco que pode levar a um sofrimento, a uma perda, a mente nossa ela vai fazer de tudo para evitar, né? E por isso que mudar é tão difícil, tanto no nível individual, quanto no nível de equipes, corporativos, né? Porque é o novo, é o que a gente não conhece. E lidar com isso, quer dizer, como a Andréia colocou, é autoconhecimento, é ter a consciência disso, que isso pode acontecer. O raio é que isso muitas vezes vem de maneira inconsciente, né? Então, como lidar com a autossabotagem quando você já foi vítima dela? Porque antes disso você pode tomar consciência dela e, de alguma forma, se precaver. Mas quando você já está vítima dela, né? Assim, e aí talvez seja uma questão... o Joseph também colocou a questão da lente, né? Com qual lente você vai olhar? Porque o problema, ele permanece. Então, essa mudança de perspectiva faz muita diferença nessa virada de chave.
No caso específico meu lá, o que eu acho que funcionou como essa virada de chave é que eu tinha uma relação muito conturbada com um trecho da montanha chamada Cascata de Gelo de Cumbu. É um trecho terrível. E que eu tinha medo desse trecho, né? E então, quando eu vi que eu estava botando tudo a perder, sabe, quando eu meio que troquei aquele, oh meu Deus, mais um dia na cascata de gelo de Cumbu, por favor, meu Deus, me dê mais um dia na cascata de gelo de Cumbu, né? Então, essa mudança de perspectiva, essa mudança de lente diante do mesmo problema, eu acho que é o que fez essa virada de chave, para lidar com a autossabotagem quando você já está vítima dela. Legal. Quer comentar, André, alguma coisa a respeito disso? É muito interessante esse exemplo que o Gustavo traz, porque fazendo a conexão nessa questão do autoconhecimento, o autoconhecimento ele nos dá poder de escolha, não é? Então, o Gustavo estava numa situação crítica e adversa pelo que ele estava falando, e ele teve o poder e a capacidade de fazer escolhas que geraram autonomia, porque é isso que a gente quer fazer, a gente quer ter melhores escolhas ao longo da nossa vida, sejam elas pequenas no dia a dia, ou sejam maiores, para que a gente possa ter autonomia e poder de escolha que sejam mais produtivas para a nossa vida, né? E isso que gera a gente estar produtivo nesse momento, não é? E gera também a questão que o Gustavo também traz muito quando ele fala, que é a questão da resiliência, né? Quer dizer, eu ter consciência do que eu estou passando e eu direcionar a minha motivação, as minhas capacidades, as minhas potencialidades a serviço daquilo que é importante para mim, do meu objetivo. Lógico que eu imaginei, a gente consegue imaginar que quando o Gustavo vai para fazer uma escalada no Monte Everest, o objetivo é chegar lá. Mas talvez por trás desse objetivo tenha, eu quero chegar lá, mas eu também quero voltar, né? Eu quero continuar a viver, não é? Então, essa energia de vida, ela é fundamental. E nos processos de autoconhecimento, o resgate dessa energia vital é fundamental, porque isso conecta a gente na automotivação, conecta a gente no nosso propósito, conecta a gente a agir. Mas antes da gente agir de qualquer maneira, não é? A gente precisa ter um processo reflexivo, que também é muito da pegada do INSEAD, né? De formar líderes reflexivos, justamente para a gente conectar com aquilo que é mais importante para a gente. O que é mais importante? O que eu valorizo? Não é? Aí eu acho que o Gustavo pode falar até melhor do que eu, porque ele viveu na pele. Né? Mas me parece, te ouvindo, Gustavo, que você valorizava chegar ao Everest, mas a tua vida também ela é importante, né? Então, como é que você se coloca à disposição de você mesmo em prol dos teus objetivos, né? André, puxa, é super legal mesmo, concordo. E agora, e a resiliência para fazer tudo isso? Porque nesse momento que a gente está, a gente, enfim, todo mundo está passando pelas mesmas coisas, quase, assim, todo mundo tendo que equilibrar vários pratos, ficar em casa trancado com a família, o que é bom, e ao mesmo tempo dar trabalho, né, cuidar das tarefas da casa, trabalhar, enfim, tudo isso gasta resiliência, né? Gasta energia. Então, e fora que assim, ter que lidar emocionalmente com essa situação também gasta muita energia. Talvez é o que mais gasta energia sem a gente até perceber. Como fazer tudo isso no momento de resiliência baixa? Então, a gente também, como qualquer ser vivo na natureza, a gente tem ciclos energéticos, né? Então, quando a gente está numa sobrecarga, que eu acho que é isso que você está trazendo, toda essa situação nos traz sobrecarga, a gente precisa fazer com que essa sobrecarga, ela desça. E a gente tem mecanismos, não é? É que a gente esquece que a gente tem, não é? Mas, assim, nós temos muito mais recursos internos do que a gente imagina, basta a gente acessá-los, não é? Então, para algumas pessoas, né, que eu tenho trabalhado, a respiração, uma meditação, mindfulness funciona. Ah, mas eu não aguento, ok, não é?
que outras coisas você pode fazer que estão de encontro àquilo que você precisa. Então, é o momento da gente se conectar com aquilo que a gente precisa, não é? E que aquilo que nos dá conforto, não é? Pode ser fazer uma ligação para um amigo, como o próprio Joseph falou, que te liga sem assunto, mas essa conexão emocional que eu tenho com o outro me restaura, né? Acho que essa é a palavra. Então, diante de ambientes de muita sobrecarga, o que me restaura? O que me traz esse equilíbrio energético, não é? Porque a gente tem, né? A energia, ela pode ficar muito sobrecarregada e a gente ir para um colapso, como a gente pode também encontrar formas, mecanismos, né, de restaurar essa energia para colocar na direção daquilo que é o meu objetivo, que eu acho que foi um pouco do que o Gustavo falou, não é? Então, entrar em contato com o que eu preciso e viabilizar isso é algo muito importante, seja internamente fazendo algo que eu gosto, seja externamente me conectando com pessoas, não é? Então, acho que isso, assim, a busca dessa restauração é fundamental. Legal. Me fez pensar aqui que você usou lá na montanha, Gustavo, dessa caixinha de ferramentas aí que você acha que é utilizável nesse momento também. O que você pode compartilhar com a gente? Aí, pegando um gancho no que a Andrea falou, né, trazendo assim, essas associações com montanha, em algumas montanhas a gente tem que ir autossuficiente, então a gente vai muito pesado. E o exercício de montar essa mochila que você vai levar nas costas, que vai pesar 30 quilos, é difícil, porque não pode faltar nada, mas também não pode e não deve sobrar nada, porque cada grama extra vai cobrar seu preço ali na frente, sabe? Nas suas costas. Então, eu acho que essa analogia de como preparar essa mochila, sabe? Deixar essa mochila o mais leve possível. E daí a gente vê, talvez, quantas coisas a gente carrega, né? Traz nas costas, que é um peso que, de repente, a gente não precisa. Então, eu acho que o momento é bem apropriado, assim, para a gente montar essa mochila, sabe? E que a gente vai ver que pode deixar um tanto de coisa para trás, que é peso desnecessário e que cobra seu preço e que gasta, né, a nossa preciosa energia, né? Interessante, né? O equilíbrio entre o que você pode deixar para trás e o que você não pode, né? É super, super interessante mesmo. Tá dando uma peninha que a gente está chegando no fim. Poderia falar aqui mais 2 horas com tranquilidade. Queria deixar um espaço aberto para vocês falarem. Alguma dica para quem está passando por esse momento, quer seguir com os planos pessoais, quer seguir com os planos profissionais, mas está com dificuldade. Que vocês deixam de síntese, de dica aí para quem está nos vendo? André? Posso falar, assim, eu fico pensando muito analogamente, né, porque, assim, respira e não pira, né? Então, a gente tem, que é de graça, a capacidade de respiração, eu acho que, analogamente, acho que tem muita coisa que você trabalhou, né, Gustavo? Então, a respiração é algo que faz com que a gente volte para o nosso centro, é fundamental. Manter uma rotina também, conectado àquilo que vocês acham importante, necessário, que são fatores restauradores, aí cada um vai saber, eu não tenho como dar uma dica, eu posso dar as minhas dicas, mas não necessariamente se conectarão com as pessoas, até porque a gente tem uma diversidade de pessoas enorme, então eu acho que a gente tem que buscar e se conectar com aquilo que nos restaura, porque a caminhada rumo ao topo, ela continua, não é? Então, como que a gente mantém esse fôlego e ultrapassa todas essas diversidades, acreditando que a gente está aqui para a gente mesmo também, e para os outros, não é? Nessa conexão com as outras pessoas. Acho que é um pouco do que eu gostaria de dizer. Legal. Gustavo, quer falar alguma coisa? Só deixando talvez aí uma mensagem final também, né? A gente, na montanha, uma das coisas que a gente aprende
muito rapidamente, é que a gente não tem o controle de tudo. Aliás, o controle absoluto é uma grande ilusão e a gente está entendendo isso agora mais do que nunca, né? Então, ter uma estratégia flexível, adaptável ao momento é fundamental, né? A gente adaptar. Eu acho que essa é uma palavra muito forte aí para esse momento, né? Adapte-se, adapte a sua estratégia ao cenário que se mostra, porque a montanha ela continua aí. Legal, legal, boa. A gente nem combinou, mas a gente vai falar disso, Vanessa e eu, às 10h40, de adaptabilidade Eu tô sem som. No mundo corporativo. Puxa, caiu o som da Andréia. A gente está... talvez o Matheus possa ajudar. Em todo caso, a gente André, está... a gente está te ouvindo. Ela Acho não que ouve a gente. Em todo caso, obrigado. Pô, de novo, maior honra estar com vocês aqui. Super legal, super pertinente tudo isso que vocês estão falando para o nosso momento. Queria agradecer mesmo vocês e Joseph, passo para você de volta a bola. Caraca, Paulo. Em primeiro lugar, foi um baita painel. Obrigado, Juarez. Obrigado, Andréia. E, Paulo, você acabou de começar mais uma das suas perninhas do seu portfólio de trabalho, porque tua mediação foi incrível. Parabéns. E você ainda terminou às 10h10 em ponto. Obrigado pela pontualidade. Incrível. Obrigado, pessoal. Incríveis são eles.